Era uma noite escura e tempestuosa, e o vento uivava como se estivesse em agonia. As ondas do mar, furiosas e descontroladas, se chocavam contra o barco onde Jesus e seus discípulos estavam. A pequena embarcação, que antes navegava tranquila nas águas, agora se tornará um alvo fácil para a fúria da tempestade. Os discípulos, experientes pescadores, estavam acostumados a enfrentar desafios no mar, mas aquela tempestade era diferente. O medo se espalhava entre eles, e a incerteza se tornava palpável. Enquanto o barco balançava violentamente, os discípulos olhavam desesperados para o mestre, que, surpreendentemente, dormia tranquilamente na proa. A cena era surreal. Em meio ao caos e à desordem, Jesus repousava, como se estivesse em um profundo sono, isento das preocupações que cercavam aqueles homens. Era como se ele estivesse em um estado de paz que desafiava toda a lógica humana. Os ventos gritavam, as águas se levantavam, mas ele permanecia sereno. Os discípulos, em sua angústia, finalmente decidiram acordar Jesus. Com vozes trêmulas, exclamaram: Mestre, estamos perecendo. Não te importa que morramos? A pergunta carregava não apenas o desespero da situação, mas também a dúvida sobre a capacidade de Jesus de salvar. O medo e a incerteza se misturavam em suas almas, e o clamor por ajuda soava como um último recurso. O que eles não percebiam era que a solução estava bem diante deles, adormecida, mas pronta para agir. Ao ouvir o clamor de seus seguidores, Jesus levantou-se calmamente. Olhando para a tempestade, ele não se deixou levar pela agitação que dominava os homens ao seu redor. Em vez disso, com uma autoridade que parecia transcender a natureza, ele se voltou para os ventos e para o mar, e, em um gesto simples, disse: Acalma-te. A palavra proferida, embora breve, carregava em si o poder divino de quem tinha domínio sobre toda a criação. Não houve necessidade de longas orações ou rituais elaborados. Uma única palavra foi suficiente. Instantaneamente, o vento cessou, e um profundo silêncio se instalou sobre as águas. O mar, que antes se agitou como um gigante enfurecido, agora se tornava um espelho, refletindo a lua e as estrelas que brilhavam no céu. Os discípulos, atonitos, observavam a cena com incredulidade. O que acabavam de testemunhar era algo que desafiava suas experiências e suas crenças. Aquele homem que dormia em meio à tempestade havia demonstrado um poder que ia além do entendimento humano. Jesus, então, virou-se para os discípulos e perguntou: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? A pergunta ecoou em suas mentes, penetrando em seus corações. Era um convite à reflexão, um chamado para que reconhecessem a presença de Deus em suas vidas, mesmo nos momentos de crise. A fé, tantas vezes mencionada por Jesus, era a chave que lhes permitiria enfrentar as tempestades da vida com confiança, sabendo que não estavam sozinhos. Naquele momento, os discípulos começaram a compreender que Jesus não era apenas um homem, mas o Filho de Deus, que tinha autoridade sobre as forças da natureza. A experiência os transformou, e a intimidade com o Mestre se aprofundou. A tempestade não foi apenas um evento natural, mas uma lição poderosa sobre fé, confiança e a presença divina em meio ao caos. À medida que a calmaria se estabelecia, os discípulos se olharam, não mais com medo, mas com um novo entendimento. Aquele que havia acalmado a tempestade também poderia acalmar suas almas inquietas. A palavra de Jesus, simples e poderosa, ressoava em suas mentes, e a experiência os uniu de uma maneira que jamais poderiam imaginar. Eles estavam agora mais do que seguidores. Eram testemunhas de um milagre, de uma revelação do poder de Deus em suas vidas. Assim, a noite prosseguiu, mas a tempestade que antes ameaçava suas vidas se tornará uma lembrança da grandeza de Jesus. A calmaria que se seguiu não era apenas sobre o mar. Era uma nova certeza de que, independentemente das tempestades que enfrentassem, poderiam confiar naquele que tinha poder sobre tudo. Cada um deles, a partir daquele dia, levaria consigo a lição de que a fé pode mover montanhas e acalmar tempestades, e que, em meio ao tumulto, sempre há uma palavra de esperança e paz. Aprofundando a lição espiritual e os desdobramentos da experiência. O silêncio que se seguiu ao milagre era quase palpável. Os discípulos, ainda maravilhados, sentiam o peso da pergunta de Jesus: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Aquelas palavras não eram uma repreensão dura, mas um convite a enxergar além das circunstâncias. Pedro, cuja personalidade impulsiva muitas vezes o levava a agir antes de refletir, olhou para as mãos que ainda tremiam de adrenalina. Ele, que havia perdido o equilíbrio e caído no convés durante a tempestade, agora se via questionando sua própria confiança. Se ele pode ordenar até o vento, por que duvidei? Pensou,
enquanto a humildade substituía o orgulho que antes o impedia de reconhecer suas fraquezas. João, por outro lado, registrava cada detalhe em sua memória. Anos mais tarde, ao relatar o episódio em seu evangelho, ele destacaria não apenas o milagre em si, mas o contraste entre o pânico humano e a serenidade divina. Para ele, a tempestade simbolizava as provações que a igreja enfrentaria, e a calmaria representava a promessa de Jesus. No mundo, tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. O paralelo com as tempestades da vida. A narrativa transcende o evento físico. Os discípulos, como homens comuns, enfrentaram medos universais. A insegurança diante do desconhecido, a sensação de abandono, não te importas, e a tentação de crer que Deus está distante nos momentos difíceis. Jesus, ao dormir, não demonstrava indiferença, mas uma fé inabalável na proteção do Pai, um modelo para os discípulos e para os leitores de que a verdadeira paz não depende das circunstâncias. Exemplo concreto. Décadas depois, quando Paulo enfrentou um naufrágio, Atos 27, sua experiência foi diferente. Ele tranquilizou os tripulantes, dizendo: nenhum de vocês perderá a vida, pois Deus me concedeu a vida de todos os que estão comigo. A fé aprendida com Jesus agora se manifestava em outro contexto, mostrando como a lição da tempestade no mar da Galileia ecoava através das gerações. O impacto na missão dos discípulos. Após o milagre, os discípulos não apenas viram o poder de Jesus, mas participaram dele. Quando Jesus os enviou mais tarde para pregar e curar, Mateus 10, lembraram-se de que aquele que controlava o vento também lhes dava autoridade sobre enfermidades e demônios. A tempestade tornou-se uma metáfora para as perseguições que enfrentariam. As ondas de rejeição, como a crucifixão de Jesus, não os destruiriam, pois o mesmo poder que acalmou o mar o sustentaria. A tempestade como revelação progressiva. Curiosamente, Marcos 4:41 registra a pergunta dos discípulos após o milagre: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Apesar de já conhecerem Jesus, cada milagre revelava uma nova faceta de sua identidade. Essa jornada de descoberta é essencial na fé cristã. Deus não se mostra completamente de uma vez, mas convida o crente a confiar mesmo quando não compreende. O convite permanente. A história não termina com a calmaria no mar, mas com um chamado à ação. Assim como os discípulos, os leitores são desafiados a responder: onde está minha fé quando as tempestades da vida surgem? A mensagem permanece atual. Jesus não promete ausência de tormentas, mas presença e poder dentro delas. Como escreveu o salmista, ele fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então eles se alegraram com a bonança, e ele os levou ao porto desejado. Salmo 07, 29 e 30. A noite escura terminara, mas a luz daquele ensinamento brilharia para sempre em suas vidas.